Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo marca coletiva de Bruno Henrique e apresentação oficial de De La Cruz. Surpresa total, contratação top, bomba sobre Terãs chega voando ao Flamengo. Borré oferecido ao Flamengo e diretoria bate o martelo sobre a sua contratação. Atacante do Flamengo encaminha saída para time de Portugal. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O bom desempenho do Flamengo na Copinha, com 100% de aproveitamento, tem chamado a atenção de vários times. Um dos destaques do Mengão na campanha até o momento, o meio-atacante Peterson, interessa ao Atlético Paranaense. Inclusive, os dois clubes já iniciaram conversas para que o garoto do Ninho siga para a equipe de Curitiba. De acordo com a coluna do Fla, o Atlético Paranaense quer Peterson por empréstimo com valor de compra fixado. Ainda segundo os repórteres, os representantes do jogador de 20 anos acreditam que há grande chance do negócio avançar. Dos 4 gols do Flamengo na atual Copinha, o Peterson participou de 3. Na estreia, o garoto marcou o primeiro gol na vitória por 2-1 sobre o São José do Rio Grande do Sul. Já no segundo, 2-1 diante ao São Bento, o meio-atacante lançou Verton, que deixou Lohan na boa para abrir o placar. Logo depois, o próprio fez a jogada pela esquerda e deu para o Verton marcar o gol. Pelo time profissional do Flamengo, o Peterson soma 6 jogos, 4 em 2022 e outros 2 no ano passado. Além disso, existe a expectativa que o garoto tenha novas chances no Campeonato Carioca desse ano. Afinal, o elenco principal do Flamengo viaja para os Estados Unidos em janeiro e vai jogar algumas partidas do estadual com o time de garotos. Em agosto do ano passado, o Flamengo esteve muito perto de vender o Peterson para o Barcelona da Espanha. Os termos, inclusive, já estavam definidos. O negócio giraria em torno de 20 milhões de reais, do empréstimo com opção de compra. No entanto, os espanhóis, de última hora, tentaram modificar algumas cláusulas do contrato que irritaram a diretoria do Flamengo. Quem também tentou a contratação do jovem Peterson foi o Chicago Fire dos Estados Unidos, da MLS. Porém, o Flamengo recusou a oferta de 20 milhões de reais. Portanto, o jogador segue à disposição do Flamengo na Copinha e deve ser titular na quinta-feira contra o Audax Osasco a partir das 17h30, horário de Brasília. Aí eu te pergunto, você acha que o Tite deve aproveitar mais esses destaques da base? Você acha que o Flamengo deve negociar o Peterson? Coloca aí. Outro nome do Flamengo alvo do mercado é o Everton Cebolinha. Isso porque o Monterrey do México está de olho na situação do atacante. De acordo com a página Transfer Liga México, perfil especializado em transferências de futebol do país, o Monterrey do México deseja tirar o Everton Cebolinha do Flamengo. A equipe mexicana iniciou contatos com o agente do jogador e tem aí tudo para fazer um grande negócio. Ainda segundo a publicação, o atleta e o empresário estão buscando melhorar o seu salário. Contudo, ainda de acordo com a página Transfer Liga México, o Flamengo não vai liberar o Everton Cebolinha por menos de 14 milhões de dólares, ou seja, 68 milhões de reais na cotação atual. O jogador de 27 anos faz parte dos planos do técnico Tite para a sequência dessa temporada. O Cebolinha chegou ao Flamengo em junho de 2022, quando o clube rubro-negro desembolsou 94 milhões de reais para comprar o jogador junto ao Benfica de Portugal. Com a chegada do técnico Tite em outubro do ano passado, o Cebolinha, que não vinha bem, ganhou espaço novamente no Flamengo. Dessa forma, o camisa 11 rubro-negro tornou-se titular e encerrou o ano como um dos principais jogadores da nova gestão técnica. Agora vejam só vocês, os caras pagam 94 milhões de reais e admitem vender o Cebolinha por 68. Vamos combinar, alguém em sã consciência aí pode levar esses caras a sério?
Ou eu sou muito idiota, ou tem caroço nesse angu aí. Concorda comigo? Me ajuda. Na chegada ao Rio de Janeiro, De La Cruz, ontem à tarde, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, revelou como andam as tratativas pelo zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, a grande novela da temporada. O Flamengo conversou primeiro com o jogador e entendeu que, pelos valores que a gente fez a proposta, poderia sair. A gente está esperando a decisão de quem tem que decidir. Fecha aspas, falou lá o Marcos Braz. O Léo Ortiz já aceitou a proposta do Flamengo e deseja sua transferência. No entanto, o Red Bull Bragantino tem dificultado as negociações. Isso porque a equipe paulista aceita vender o zagueiro para equipes de fora do Brasil por 6,5 milhões de euros, 34 milhões de reais. E, em contrapartida, para negociá-lo com o Flamengo, o valor aumenta para 12 milhões de euros, 64 milhões na cotação atual. Pode isso? O Braz confirmou que o Flamengo pode aumentar, sim, a sua proposta pelo jogador. Por outro lado, o atacante André Luiz, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Estrela Amadora de Portugal, está na mira também agora do Red Bull Bragantino para 2024. O interesse do time de Bragança Paulista vem desde a metade de 2022, através da figura do Thiago Escuro, antigo diretor do clube. Conforme a apuração do Coluna do Fla, o Bragantino ele pretende contar com um atacante de 21 anos para 2024. O empréstimo do André ao Estrela Amadora é de uma temporada, ou seja, até junho de 2024. O André Luiz é agenciado pela OTB Esportes e possui 11 jogos e 2 gols pelo time português na atual temporada. Sem espaço no Flamengo em 2023, o centroavante se tornou peça importante no elenco do Estrela Amadora, que também avalia uma proposta ao Flamengo para ter de vez o jogador. Cria do Ninho do Urubu, o André Luiz ele tem contrato com o Flamengo até maio de 2025, mas as duas partes ainda não negociam uma renovação do seu vínculo. Vale lembrar que durante a temporada de 2023, pelo time profissional do Flamengo, o centroavante disputou 5 jogos, 2 pelo Brasileirão e 3 pelo Cariocão. Marcou 1 gol. Aí eu te pergunto, você venderia o centroavante André para o RB Bragantino? Coloca aí. A assessoria de imprensa do Flamengo publicou em suas redes sociais que o De La Cruz vai ser apresentado oficialmente no Ninho do Urubu nesta sexta-feira às 14h15. O número do jogador também deve ser revelado nessa coletiva. O Nicolás De La Cruz ainda não cravou qual vai ser a sua nova camisa e nem mesmo o clube, como o Luiz Araújo herdou a 7 do Everton Ribeiro. Então a camisa que o craque usa na seleção uruguaia está descartada. Além da apresentação do meia, o clube também marcou uma coletiva de imprensa para o nosso querido Bruno Henrique. O atacante viveu um impasse por renovação e o anúncio demorou a acontecer. É provável que o tema da coletiva seja esse. Assim, o Bruno Henrique vai poder explicar o porquê da demora e mostrar que está tudo certo entre ele e o clube. Os dois eventos acontecem no mesmo dia na sala de reuniões de imprensa do Ninho do Urubu. O Bruno Henrique vai falar antes do Nicolás De La Cruz às 13h30, horário de Brasília. Depois disso, o uruguaio entra às 14h15 para ser apresentado oficialmente como novo jogador do Flamengo. Mais uma saída do Flamengo está concretizada. Na noite dessa terça-feira, o goleiro Santos deixou o clube rubro-negro de forma oficial e assinou com o Fortaleza por 3 temporadas. O goleiro chega ao time cearense para substituir o Fernando Miguel, que acertou com o Ceará. De acordo com informações do portal GE, o Santos é o novo goleiro do Fortaleza. O atleta estava no Flamengo desde 2022, depois de uma passagem de destaque pelo Atlético Paranaense. O Santos deixou o Flamengo com 63 jogos, foi titular absoluto do Mengão durante o trabalho do técnico Dorival Júnior, que terminou com as conquistas da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Nessa venda do Santos, o Flamengo teve um prejuízo na casa dos 10 milhões de reais. Vai vendo! Manchete: atacante do Flamengo encaminha saída para o futebol português.
O Flamengo segue ativo nesse começo de ano e na janela de transferências. Isso porque o atacante Verton, que atualmente está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesse momento deve ser emprestado ao Santa Clara de Portugal, com opção de compra de 1 milhão de euros. É isso mesmo, 1 milhão de euros, 5 milhões de reais na cotação atual. De acordo com informações do Coluna do Fla, o Flamengo está prestes a concluir o empréstimo do atacante Verton para o Santa Clara de Portugal. Dessa forma, a equipe do Flamengo está preparando o contrato para o jogador assinar. O jogador está sendo o destaque do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse atual momento. O Verton segue sendo um dos destaques do Mengão nesse time aí sub-20 que foi campeão, inclusive, brasileiro ano passado. Nos 2 primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele fez 2 gols, 20 anos que ele tem. Na estreia, anotou um golaço diante do São José e, na sequência, contra o São Bento. Em ambas as oportunidades, os gols ajudaram o Flamengo a conquistar a vitória. Em 2023, o Verton foi peça fundamental para o Flamengo Sub-20. Isso porque o jovem atacante atuou em 33 partidas, nas quais marcou 9 gols e concedeu uma assistência para os seus companheiros. Pela equipe principal, o Verton jogou em 4 jogos e marcou 1 gol. Meus amigos e minhas amigas, esses caras da nossa diretoria só podem estar de brincadeira. Emprestar o garoto Verton, um dos nossos melhores jogadores da base, para um time português com o valor do seu passe fixado em apenas 1 milhão de euros, 5 milhões de reais na cotação atual? Sinceramente, eu não quero acreditar que tem tanta falta de competência dessa diretoria aí, não. Eu chego até a acreditar que tem gato nessa tuba, porque emprestar um garoto desses, com tanto potencial, para ele ganhar rodagem, eu até admito, porque o nosso elenco tem muitos jogadores naquela posição ali e fica meio difícil para ele. Mas fixar o valor do seu passe nessa mixaria de 1 milhão de euros, eu não engulo. Muito estranho mesmo. E você, o que você acha? O que você acha que o Flamengo deve fazer? Deve ficar com o garoto ou deve emprestar com o valor do passe fixado em 1 milhão de euros? Coloca aí. O colombiano Rafael Santos Borré foi oferecido para o Flamengo nas últimas semanas. O atleta não deve ficar no Werder Bremen da Alemanha e está próximo de jogar no futebol brasileiro. O Corinthians entrou na briga com o Internacional de Porto Alegre pela contratação do atacante, que pertence ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, mas deve trocar de ares em 2024. O Timão não realizou nenhuma proposta, mas consultou o time alemão para saber de uma possível transferência do jogador, segundo informações do Gol e confirmada pela reportagem do portal Bola VIP Brasil. Em 13 jogos foram 4 gols para o atacante na atual temporada. O jogador tem conversas muito avançadas com o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo, por sua vez, não demonstrou interesse no centroavante de 28 anos. As conversas ainda não chegaram em valores, mas devem ganhar um avanço nos próximos dias. O Mengão entende que está bem servido de atacantes e o Borré não atende aos requisitos da ponta direita. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Manchete, surpresa total, contratação top, bomba sobre Terãs, chega voando ao Flamengo. A torcida do Flamengo vem batendo na tecla desde 2020 que o elenco precisa de um meio-campista ofensivo para brigar pela titularidade e até substituir o Arrascaeta quando ele estiver servindo a seleção uruguaia. O Marcos Braz já argumentou algumas vezes que é difícil contratar um jogador nesse estilo porque eles sabem que em primeiro momento serão reservas no Flamengo. Mas agora essa situação mudou. Após a chegada do Tite, cresce a necessidade de ter um jogador nesse estilo. O Flamengo coloca como uma das prioridades e vem observando o mercado atentamente. Muito ainda se fala em Oscar, mas o jogador só deve sair da China no final desse ano. No começo da tarde de ontem, a torcida do Flamengo descobriu um jogador que está dando sopa no mercado e faz campanha pela sua contratação.
Trata-se do jogador Davi Terãs, ex-Atlético Paranaense. O Uruguai está atualmente no Pachuca, do México, e o Terãs, no entanto, não conseguiu se adaptar ao futebol mexicano e um retorno ao futebol brasileiro vem ganhando muita força. Dessa forma, o meia começa a ser oferecido para os principais times do Brasil. O seu contrato com o Pachuca, do México, vai até julho de 2024, mas é bem provável que esse vínculo seja interrompido antecipadamente. Aspas, procuramos Davi Terãs para sair de Pachuca, não se adaptou ao México. Ele me disse que, por enquanto, não quer voltar ao Uruguai nem ir para a Argentina. Talvez vá mesmo para o Brasil, disse lá o agente do jogador. O Terãs jogou muita bola com a camisa do Atlético Paranaense, porém o lado físico sempre foi algo que ele teve dificuldade no Furacão. Antes do Atlético Paranaense, o jogador passou sem brilho pelo Atlético Mineiro. Pode ser uma boa oportunidade para o Flamengo contratar, já que o jogador conhece muito bem o futebol brasileiro e chegaria com status de quem pode ajudar o técnico Tite nessa temporada. Aspas, jogava muito aqui no sintético, pode ser o meia reserva que a gente precisa, disse lá um torcedor do Flamengo em suas redes sociais. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa, não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!